Espírito Santo hoje falava muito forte comigo a respeito da palavra salvação. Sempre quando nós falamos de salvação, nós tocamos neste tema, nós ouvimos alguém falar sobre salvação, a gente logo pensa na salvação espiritual, que é a nossa salvação da alma, salvação que acontece por meio de um projeto que Deus criou para a humanidade e enviou o seu Filho, o único Filho, para morrer na cruz por nós, para que desse um fim, de uma vez por todas, no pecado original. Então, a salvação espiritual, ela é justamente isso. Toda a humanidade, ela se encontra debaixo de um pecado original. Porém, este pecado original, ele chega ao fim, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz. Um amor que não somente foi dito, um amor de Deus para o homem não somente falado, mas um amor de Deus para o homem demonstrado, enviando o Filho dele para morrer por nós, para morrer por mim, para morrer por você. Então, a partir do momento que você diz assim, eu aceito Jesus como meu Salvador, quer dizer, eu aceito que Jesus me liberta deste jugo, deste pecado original, aonde a humanidade se encontra aprisionada. Então você passa a ser uma pessoa salva, você passa a ser uma pessoa liberta deste jugo, liberta dessa escravidão. Agora, existe um outro lado da palavra salvação que a gente encontra, eu encontrei em Pedro, Mateus 14, quando ele dizia, ele olhava para Jesus e dizia, salva-me. Só que quando ele pronunciava essa palavra salva-me, no meio de uma situação, ele não dizia salva minha alma. Então ele estava se referindo a uma coisa em concreto, a uma situação em concreto, a uma situação em concreto. Então a palavra salvação para Pedro, naquele momento, significava que libertasse ou tirasse ou salvasse de uma condição que ele não estava desejando, de uma condição indesejável, de uma condição aonde que ele estava vivendo, mas ele não gostaria que tivesse daquele jeito. Qual era a condição de Pedro naquele momento? Em que situação ele estava vivendo? Eu estou falando quando Pedro anda por cima das águas. Então, qual era a condição? A condição de estar em cima das águas? Não, não era essa a condição. Ele só grita a salvação quando ele sente tocar ou ele sente alcançar, ele sente ser alcançado por um vento. E este vento, quando ele sente o vento, ele se sente débil e acaba ali sentindo medo. Que medo é algo que sente a nossa alma, sentimental. Medo, todos nós sentimos medo. Mas quando vem esse vento, quer dizer, ele precisou de uma situação externa, ele estava com aquele alvo, ele precisou dessa situação externa, sentiu esse medo, que é o vento, que hoje o vento pode significar muitas coisas para mim e para você. O vento pode significar uma situação indesejável. Naquele momento, Pedro precisava ser liberto daquela situação indesejável. Que situação? De estar afundando. Então, o vento ele pode ser o início para que você se afunde. O vento pode ser uma palavra lançada, lançar uma palavra. E você não se afundou na depressão, não se afundou na tristeza, não se afundou no desânimo. Mas as palavras, elas vão para a sua mente e acabam até descendo para o seu coração, onde você começa a se afundar na raiz da amargura, na raiz do ódio, na raiz da aflição, na raiz do desentendimento. E o que acontece é que nós, às vezes, estamos dando muito mais crédito aos ventos do que aquele nosso objetivo, que é Jesus. Pedro, naquele momento, ele sentiu esse vento e foi aonde ele começou a afundar. Quando ele começa a afundar, ele diz, Senhor, salva-me.
na palavra salvação, não se tratava de uma salvação espiritual ou de uma salvação da sua alma em si. Hoje, trazendo para nós, o que nós vamos aproveitar disso hoje? Se for a salvação da alma, primeiro, Pedro, ele teve as suas necessidades supridas, a sua voz, a sua palavra ou a sua oração atendida, porque ele já tinha aceitado Jesus. Não que ele fosse completamente liberto, não estava completamente liberto, não estava com o projeto de Deus para a vida de Pedro, não estava concluído. Porém, quando nós atendemos e entendemos o chamado e o projeto da salvação nas nossas vidas, através de aceitar o nome de Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo para a nossa vida, como nosso Salvador, como nosso libertador, quando nós aceitamos isso para a nossa alma nesse âmbito geral, então nós podemos desfrutar dos menores âmbitos. Aí nós começamos a provar. Nós não vamos viver a salvação só no dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, somos salvos e descobrimos o que é a salvação. Não. A salvação, o Senhor nos dá amostras grátis da salvação. Como, por exemplo, situações indesejáveis, situações a qual você não queira estar passando. Então, se você chama pelo Senhor, salva-me, o Senhor vem e te salva. Como que salva? Ele salva a situação indesejável que às vezes está passando a nossa família, ou que nós estamos vivendo na nossa casa, ou no seu relacionamento, ou com o seu filho, ou no seu âmbito de trabalho, ou na sua vida, ou sentimental ou profissional, em todas as situações da nossa vida. Por isso que é lindo Jesus, porque Ele nos dá pequenas amostras de salvação em todas as áreas da nossa vida, da minha vida e da sua vida. Por isso que quando vier este vento tentar te tocar, clame pelo Senhor. E antes que comece a se afundar, você clamando ao Senhor, você não vai chegar a se afundar, porque a voz do Senhor, porque a mão do Senhor, e através dessa é como se a sua palavra, ela saísse, pegasse a mão de Jesus e trouxesse até você, aonde te segura e te traz de volta a condição inicial. Então, quando você fala, quando você pede a salvação, quando você clama por Jesus, quando você reconhece que Jesus é o Salvador, por isso ele dizia, Senhor, salva-me, porque automaticamente ele já havia reconhecido que Jesus era o seu Salvador. Então, se Jesus era Salvador da sua alma, então Jesus também tinha o poder de ser Salvador das suas situações pequenas e particulares. Amém? Que o Senhor possa te abençoar e que Ele possa ser o Salvador da tua vida. Aceitando Ele como Salvador da tua alma, Ele tem suficiente poder para ser Salvador das pequenas coisas, em tudo que você precisar. Sempre lembre, o que é Jesus para mim? O que é Jesus para você? Jesus é tudo o que você precisa que Ele seja.